Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós convidamos novamente, como combinado aqui mensalmente, Pois é. a presença da psicanalista Edazi Maidar para estar conversando com a gente. E hoje ela veio com um assunto muito importante, que é a depressão. Eu acho que é um assunto do momento, principalmente pós-pandemia, que as pessoas realmente ficaram muito alteradas, né, com toda essa questão. Edasma, Sim. é um prazer recebê-la novamente aqui no programa, Igualmente, viu? o Seja prazer. bem-vinda. Muito obrigada, César. O prazer é todo meu. E vamos falar sobre depressão. Vamos iniciar. Eu gostaria que você falasse como é que o psicanalista vê a depressão. Porque cada profissional, psicólogo, psicanalista ou qualquer outro, acho que tem visões diferentes a respeito, né? A Sim. sua visão como psicanalista. A visão do psicanalista, César, ela difere muito da visão médica, né? Porque para nós, por exemplo, quando o paciente chega com essa queixa, a gente vê como algo benéfico, porque é um sintoma. Então, a depressão é como a ponta do iceberg, e nós, psicanalistas, vamos em busca daquilo que está por trás do sintoma. Então, quando aparece o sintoma, ele é como uma placa pare Hum. na vida da pessoa, né? Pare, o que está acontecendo com você? Está na hora de você rever a sua vida, né? Por que você chegou nesse ponto? Então, é um sinal. E como sinal, ele é benéfico. E tem níveis. Tem níveis, tem É. depressão moderada, leve, depressão grave. E E, como identificar? A pessoa consegue ela mesma identificar? nem sempre. É, Muitas vezes é para os olhos desatentos, né? E os ouvidos é. também, ela passa despercebida. Por isso que é importante, César, essa conversa da gente, porque quando você tem conhecimento, né? Esclarecimento em relação aos sinais, aí você pode fazer um encaminhamento. Hum. Né? Agora, para aqueles olhos que despercebidos, pode passar batido. Então, a pessoa não se dá conta de que ela pode estar deprimida. E, às vezes, as pessoas que estão ao redor dela também não percebem. Porque é aquela coisa, né? Se você não identifica aquilo que você sabe, né? Aquilo que você escutou, aquilo que você aprendeu, mesmo quando você encontra, você não vai reconhecer. Entendi, Né? entendi. E a pessoa vai dando sinais, assim, de mudanças de comportamento, acredito eu. É isso mesmo, Edasmo? Isso, ela vai dando sinais de mudanças, mas o que acontece, né, César? Muitas vezes ela não quer reconhecer também. Ah. Por isso que é importante as pessoas que estão ao redor dela, né, poderem detectar esse estado, Hum. que nem sempre é claro, nem para a própria pessoa, porque o ser humano tem aquele mecanismo, né, de jogar as coisas por baixo do tapete. Certo. É difícil para ele se confrontar com a dor, muito difícil. Até quando ele está no analista, muitas vezes, ele procura esconder dele mesmo, porque só ao falar, isso é difícil. Agora, a medicação. Como é que entra a questão da medicação e se é possível a cura apenas com remédios? É Uhum. isso que eu queria saber. A pessoa toma um remedinho lá, passou, estou melhor. Será que ela já está curada mesmo? Será que só o medicamento resolve? Então, o medicamento já foi provado, né, Ah. César, que 50% das pessoas que se tratam só com a medicação, depois de 2 anos, têm recidivas. O que é isso? Os sintomas voltam. Por exemplo, a pessoa deixa de ter depressão, passa a ter uma síndrome do pânico Hum. ou um outro sintoma qualquer. Então, é importante a medicação, eu não condeno o uso, mas o abuso, o que está acontecendo muito, né? Hum. Foi feita uma pesquisa, por Às vezes a exemplo, pessoa está triste, ela toma lá um antidepressivo. e isso, e E a às tristeza vezes faz parte da vida, a né? tristeza faz parte da E vida. você ter esse domínio também, né? De como trabalhar a tristeza, né, Dasma? A tristeza é muito diferente da depressão, porque a tristeza é um sentimento bom, né? Porque você assistiu o filme Divertidamente, Não, esse tem a não. protagonista lá que é a alegria, Ah. né? Então, ela se muda de cidade e quando ela se muda de cidade, ela não dá conta de lidar com aqueles sentimentos que advêm em função da mudança, né? Hum. Então, aparece a apatia. E como a alegria não dá conta, né?
Aí o que que acontece? Ela começa a sentir assim efeitos, e vem uma outra protagonista, que é a tristeza, né? Inicialmente era a alegria, depois vem a tristeza. E é justamente a tristeza que vai ajudar ela a amadurecer, porque pode ver, quando a gente está triste, você vai processar dores, ressignificar emoções. Então é ela que dá sentido à vida da personagem. Entendi. Né? A personagem Alegria já não dá conta de lidar com as mudanças e é justamente a tristeza. Agora, qual que é a diferença? A tristeza, ela tem duração, ela tem intensidade, né? Agora, se a tristeza não passa, aí vira uma tristeza patológica. Aí pode virar depressão. Entendi. Agora, a gente fala assim... Vai num crescente, então. Vai num crescente. Agora, tem sentimentos, assim, por exemplo, que... Todos nós estamos sujeitos, né, às adversidades da vida, né? Sim. Às vezes uma separação, a aposentadoria, uma perda financeira. A aposentadoria também A é? aposentadoria Uma coisa também. que seria legal, falar, agora eu vou ficar tranquilo aqui, não vou Sim. trabalhar mais, mas acaba o quê? Ele Tem se esse isolando lado. da sociedade, com o tempo ele começa, então, a sentir uma tristeza, então. Isso, porque, César, o trabalho, ele dá sentido à vida da pessoa. Então, ela se vê naquilo que ela faz, né? Quando ela para de ocupar aquele lugar, existe um luto também que ela tem que fazer daquele lugar que ela ocupava anteriormente. Então, existe uma perda aí também, né? E se essa perda não é tratada, porque o luto faz parte da existência É isso que eu ia falar, humana. o próprio luto também, na perda de um ente querido, De um ente né? querido, mas o luto não ocorre Tem só dois quando... sentidos, tem mais sentidos Tem do mais luto. sentidos, porque né? não ocorre só quando perdemos entes queridos. Ocorre assim, um filho vai estudar fora, de repente a mãe não vai ter mais aquela mesma situação que ela vivia na casa. É um outro lugar de mãe daquele filho, mesmo que os outros continuem, aquele lugar já está vazio. Então, é também um luto, né? E o luto que não é trabalhado, aí que está, César, o perigo. Ele pode trazer à tona uma depressão latente. Em média, dura 2 anos esse luto. Qualquer perda para você ser elaborada, né, para o psiquismo trabalhar isso, demora 2 anos. Se passar, já é um luto patológico. Quais são os principais sintomas que acabam aparecendo? Na depressão? Bom, uma depressão brava mesmo, assim. Brava. Os sintomas são inúmeros, porque tem aqueles que a gente percebe, né? Por exemplo, a pessoa parece que perde o brilho no olhar, o corpo fica curvado, né? Ela fica desanimada. Tem vários sintomas, assim, de apatia, de sentimento de inutilidade, sentimento de culpa, de desvalia. Então, são inúmeros. Ela se isola socialmente também? Ela pode se isolar, ficar irritada. Agora, tem que tomar cuidado, porque muitas pessoas associam a depressão com a tristeza. Mas nem sempre a tristeza é o primeiro sinal e nem sempre é o sinal mais importante. Porque, às vezes, ela vem camuflada, César. Ela vem camuflada em sintomas físicos, né? Por exemplo, a pessoa tem uma diarreia, que é uma tentativa da mente estar tentando dirigir algum sentimento que não ficou bem elaborado, né? Ela pode ter uma encoprese, né? Tem até aquela expressão, né? Enfesado. Literalmente é cheio de fezes mesmo. Entendi. Às vezes vem daí esse nome. Vem daí. Às vezes a pessoa está... Trava todo o intestino. Isso, e muitas vezes isso representa sentimentos que estão travados dentro dela e com os quais ela ainda não se confrontou. Né? Então, pode ter perda de libido, ou a pessoa quer ter muitas relações sexuais para cobrir, né, essa tristeza, esse mal-estar, ou ela perde o ânimo, não tem apetite sexual, ou ela se alimenta demais, também tem distúrbios na alimentação, distúrbios na pele, né, alergias, enfim. É muito mais fácil a gente focar em algum mal-estar no corpo do que a pessoa reconhecer que ela está precisando de ajuda, que ela está desanimada, que ela está triste, que ela perdeu o encanto pela vida. Né? Parece que a pessoa se desapaixona por ela mesma e por tudo que a vida oferece. É muito triste a depressão. Imagino, né? imagino. Agora, Edásima,
no programa passado, que nós fizemos a entrevista, você falou sobre sonhos, né? Isso. Que é a sua especialidade. Sim. Para quem perdeu, a Edásima faz interpretações dos sonhos de uma forma psicológica, né, Edásima? Aham. Os sonhos podem ajudar também a identificar a depressão na pessoa? Ela vem e conta um sonho para você. Explica um pouco essa relação. Os sonhos, eles são um instrumento valioso, né? Eles são como um exame de imagem para o médico, para nós psicanalistas, né? Porque eles vão detectar, eles vão mostrar coisas que nem o paciente fala. E muitas vezes nem o próprio analista se dá conta. Como o médico, né, César? Muitas vezes ele precisa de uma ressonância ou de uma tomografia para confirmar o que de verdade está acontecendo no corpo da pessoa. E nós, analistas, também, muitas vezes, através dos sonhos, que os sonhos aparecem, nos sonhos aparecem elementos que eles são como uma porta de entrada para o paciente abordar assuntos e temas que de outra maneira não apareceriam, né? Por exemplo. E o sonho ajuda nisso, né? Porque a comunicação só verbal, né, quando o paciente só fala, a comunicação verbal, ela não consegue acessar aquelas emoções mais profundas. E o Sei. sonho tem essa vantagem, né? Por exemplo, uma paciente estava sonhando muito com... Não é um sonho só, tem que ser uma série de sonhos com essas temáticas negativas, depressivas, angustiantes, né? Ela sonhava com tiroteio, por exemplo, um lugar todo escuro e várias pessoas com a arma na mão e ela podia morrer, ela se sentia ameaçada em sua própria vida. Sim. Na verdade, na associação dela, porque não adianta a gente interpretar sem pedir uma associação para o paciente, né? Porque o sonho é do sonhador. Na verdade, ela reconheceu, através desse sonho, que ela estava se sentindo ameaçada em relação à própria saúde mental dela, à própria vida, né? E aí você foi fazendo as ligações aí. Aí a gente vai fazendo as ligações, né? Uma outra sonhou que tinha uma criança que atravessava a rua de uma maneira assim... totalmente descuidada, né? E os carros passavam. Então, são sonhos repetidos com temas que você vai vendo que a depressão da pessoa pode estar num grau mais intenso do que ela mesma está conseguindo ver, né? Essa mesma paciente, por exemplo, sonhou com água estagnada, né? Porque aí, nas associações, ela relacionou a água estagnada, né? Que a água é a fonte da vitalidade. Sim. Né? E é interessante que todo mundo pensa que o contrário de tristeza, né, e de depressão é felicidade, mas não é. É vitalidade. Entendi. Né? Então, ela relacionou, né, a água estagnada com, assim, a água é fonte da vida. Então, sem a água não tem vida, né? E a vida dela estava totalmente parada. Ela não tinha mais vontade de trabalhar, não sentia que o trabalho era um propósito de vida. Então, os sonhos, eles denunciam e mostram com mais clareza. E eles nos ajudam a intervir. Muitas vezes aparece até, por exemplo, a tentativa de suicídio aparece muito antes do sonho. Então, porque a depressão pode levar a isso, né? A depressão Nos não casos tratada. mais extremos. Isso. A depressão não tratada, né, com aquela patologia de base, que muitas vezes o caso requer... além do tratamento do analista, requer também uma ajuda psiquiátrica paralela, né? Agora, não pode se acomodar. A maioria das pessoas, grande parte, infelizmente, recorre só à medicação. E o que é que acontece? Às vezes a pessoa prefere a medicação, porque resolve rápido, é isso? Porque resolve rápido. Porque resolve rápido, a gente... vive no mundo imediatista, né? Da alegria artificial, do sono fake, da serenidade falsa também, Entendi. né? Então, Mundo de ilusões aí. No mundo de ilusões, a gente vive nesse mundo. Então, as pessoas se acomodam. Só que se não tratar a raiz, né? O sintoma vai retornar. E vai quais ter as principais de sintoma. saídas para a depressão, Edásima? A principal saída é a pessoa e tentar entender o que está acontecendo com ela. Porque, geralmente, a pessoa fala, eu sou deprimido, eu estou com depressão, mas isso não diz do sujeito que está sofrendo. Nós tratamos
o sujeito que sofre e não o sintoma da depressão, né? Porque aquilo é só uma carcaça que está encobrindo coisas que estão acontecendo na vida dela para as quais ela não quer olhar. Então, quando a pessoa vem para o tratamento, não é que a gente não vai se preocupar com o sintoma. Não é disso que se trata. Sabe aquela expressão, o buraco é mais embaixo? Sim, sim. É isso aí. Então, é a gente escutando, nós vamos nos dar conta em que momento da vida dela começou a aparecer essa tristeza, né? O que está acontecendo? Sabe quando você perde alguma coisa no caminho e você tem que fazer um caminho de volta para ver onde está aquele objeto perdido? Muitas vezes as perdas, né, os lutos vêm no decorrer dos anos, né? É uma somatória de perdas que acabam culminando também numa depressão, né? Exatamente, você tocou num ponto importante, porque muitas vezes a pessoa se deprime por não ter lidado com outras coisas lá atrás, que ficaram mal resolvidas. É como se você fosse, né, pendurando no cabide uma roupa, outra roupa, outra vai roupa. Pesando. Vai pesando. Chega uma hora que desemboca na depressão. Mas você sabe que às vezes eu digo para o meu paciente, que bom, né? Ele é benéfico, né, o sintoma, porque se não fosse aquilo, a pessoa não viria. E aquilo vai permitir com que ela olhe para outras coisas para as quais ela não queria olhar. E a pessoa costuma dizer, ai, que vontade de ser como eu era antes, eu era mais alegre. Mas, na verdade, ela era alegre, mas também não era o que ela queria. Então, a pessoa não volta a só ser o que ela era antes. Muitas vezes ela volta a ser o que ela nunca foi, né? Porque, numa análise, a gente confronta a pessoa com palavras não ditas, com sentimentos sufocados, com emoções mal resolvidas. Uma nova pessoa pode surgir. Isso. Uma nova pessoa. Ela vai se confrontar com quem ela é, com o que ela quer, o que ela deseja da vida. Porque é quando esse caminho fica interceptado é que surgem os sintomas. E tem um fator de risco que leva à depressão? Isso é algo assim? Olha, tem um médico amigo meu que fala, só tem... o único fator de risco é ter um cérebro. Basta ter o cérebro. Basta ter um cérebro. Tudo bem, né, que a depressão ela afeta mesmo o hipocampo, o córtex cerebral, as amígdalas, né? Mas, na verdade, a condição são aquelas coisas que a gente não resolve, né? Aquelas coisas mal resolvidas, não trabalhadas. Por isso que o ideal é a gente prevenir, né? De que forma? Então, boa pergunta, né? Boa pergunta, né? Suas perguntas são ótimas. Existem várias formas. Eu acredito sempre que a melhor forma é através da palavra, né? A terapia. Existem casos que requer também a ação do psiquiatra, que são casos mais graves, né? Que então tem que caminhar paralelamente. Você trabalha em conjunto com o psiquiatra daí? Eu trabalho em conjunto nos casos mais graves. Em alguns casos? Em alguns casos. Você indica para o psiquiatra, continua com o psicanalista e os dois vão caminhando juntos ali. Isso. Pacientes que têm estruturas mais graves, ele tem que ter, além do tratamento psicanalítico, paralelamente, um acompanhamento medicamentoso, para evitar crise, que é o psiquiatra que pode estar determinando, né? Isso. Mas eu costumo indicar para psiquiatras que não dão remédios muito fortes. Por quê? Porque a proposta da psicanálise é fazer a angústia falar. Entendi. Porque se sedar muito o paciente e amordaçar, aí não sai, aí não vem. A angústia, vai atrapalhar o nosso trabalho. Então, um pouquinho de angústia é o motor do tratamento. Tem que ter aquele ponto de equilíbrio. Então. Isso, tem que ter esse ponto de equilíbrio. Porque se o paciente ficar muito medicado, vai atrapalhar até o tratamento. Ótimo. Conversei com a doutora Edase Maidar, psicanalista. Falamos sobre depressão. Sim. E gostaria que você deixasse o seu recado final aí para as pessoas, até como uma dica, né? Juntamente com esse tema depressão, nesses dias de hoje, né, Edase? Olha, é importante, então, buscar ajuda, né? Reconhecer os sinais, ter conhecimento primeiro, depois reconhecer os sinais, fazer encaminhamento, né? Encaminhar mesmo a pessoa para um tratamento, porque se não houver tratamento, né? Pode se tornar realmente algo grave, a pessoa ela pode acabar com a própria vida, né? E muitas vezes é benéfico o sintoma, porque vai fazer com que ela trate e lide com coisas que ficaram lá atrás muito mal resolvidas.
né? Então, para evitar, eu acho que é um conjunto de coisas, né, César? A pessoa tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, eu acho até da espiritualidade também, sabe? Que é um fator também importante para a pessoa. E aprender a dizer não, aprender a cuidar de si, né? Fazer também, liberar as endorfinas, serotoninas de uma forma natural através da atividade física. Então, é um conjunto de coisas. Dá para ela mesmo, né, o prazer no lazer, na diversão. Cuidar de si. Tá ótimo, Né? então. Obrigado. Obrigada a você, Um abraço, César. prazer em revê-la, viu? E até o Igualmente. próximo Até tema, o próximo. se Deus quiser. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.